senhores, está começando mais um Lezeira Podcast. Você que está nos acompanhando nesse momento deve estar se perguntando que cenário novo é esse, Márcio? Pois é, nós viemos gravar hoje aqui num estúdio diferentão, aqui do Hub 92. Nós temos vários estúdios e a gente está hoje gravando aqui. Nosso papo de hoje é muito especial porque fala de um assunto que eu sou apaixonado, que é a Amazônia. E eu, como um bom caboclo, como um bom contador de histórias e que ama uma boa lezeira, eu tenho hoje o prazer, e lezeira no bom sentido, viu, minha gente? A lezeira também ela é uma coisa boa, né? Por isso que tem gente que fala assim, ô lezeira boa. Eu tenho hoje o prazer de estar conversando com duas empreendedoras da MI Indígena, Moda Indígena, que é a Ciane e a Rebe. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Sejam bem-vindas, vocês que são mãe e filha. Isso. Olha, eu acabei de saber. E vocês são muito bonitas, parabéns. Muito obrigada. Muito simpáticas. E eu vou começar logo pelo que me chama a atenção. Esse acessório, esses brincos, são criações suas, Ciane? Sim, são criações minhas, de autoria, né? E, assim, o trabalho todo é manual, né? Nós estamos valorizando a questão das sementes, né? Olha que legal. É exatamente na Amazônia. Então, todo o trabalho nós voltamos direcionado para a Amazônia, a preservação. Que bacana. Ei, tudo bem, Rebe? Tudo bem. Olha só, eu queria, antes de voltar um pouquinho, já te apresentar o que você faz hoje. Você é pesquisadora na universidade? Isso. Com essa carinha de neném? Eu sou velhinha, não sou tão novinha, não. Meu nome é Rebeca, mas o meu nome artístico é Rebe, né? Eu comecei na UFAM em 2012, letras, mas eu não finalizei. Mas lá eu comecei a ser pesquisadora, né? Pesquisadora da área de linguagem, análise do discurso. Trabalhei lá na FACED, que era a parte de pedagogia, psicopedagogia. Fui bolsista CNPq, FAPEAM. Publiquei artigos também em universidades fora do país, né? Então, assim, lá eu fui muito ativa, né? Quando eu fui para o ramo de teatro, que é hoje onde eu atuo, eu comecei, na verdade, empreendendo, né? Comecei a fazer pequenos projetos na área infanto-juvenil, porque também tinha a ver com a pesquisa que eu desenvolvia na UFAM, e eu fui aplicando na minha vida mesmo, na área social, no meu trabalho. E desde aí eu pensei, eu preciso voltar para a universidade, continuar esse processo de linguagem, de pesquisa. E foi quando eu decidi entrar no teatro, que foi em 2019. Né? Então, a partir desse processo, eu comecei a me envolver em teatro e música, né? Hoje eu também sou musicista, estou envolvida nessa área, né? E em 2019, foi quando, através de um professor, que a gente começou a fazer a retomada ancestral, né? Nós que somos amazônidas, que temos raízes indígenas, raízes ribeirinhas, né? Ele falou sobre essa retomada, ele como um pesquisador de fora, né? Com o olhar de uma pessoa não indígena, que veio pesquisar aqui e viu que existem ainda muitas barreiras de reconhecimento da nossa origem, né? E eu sempre soube, desde criança, que a minha bisavó era indígena, mas a gente nunca falava sobre isso, né? Sempre existiu essa barreira do preconceito, do racismo, né? Então, a gente não se reconhecia dessa forma por causa dessas coisas, né? As pessoas, geralmente, manauaras, estão sempre buscando as raízes europeias, né? Por ser o mais bonito, por ser o mais atraente, né? No sentido de que é mais clássico, é mais Parece erudito. que o colonizador era mais bonito do que a gente que já Exatamente. estava aqui. Exatamente. Então, em 2019, eu tive 2 contatos importantíssimos na minha universidade, né? Que eu sou aluna da UEA, né? Do curso de teatro. Foi o Dr. João Paulo Barreto Tucano e o Bu Kennedy Tucano, né? Que os dois trazem uma perspectiva da espiritualidade da medicina, mas com linguagens diferentes, né? O Bu Kennedy estava aqui com a gente. Bu Kennedy? Ele gravou falando da espiritualidade e tal. Ele é um xamã, né? Isso. Da origem onça. Isso, do clã da onça. Da onça. E, inclusive, viralizou no Meio de Amazônia Podcast um trecho, ele falando da ayahuasca. Isso. Ele volta com a gente. Quem vai bater um papo com ele sou eu dessa vez. Eu assisti, inclusive, uma performance que ele fez, não é?
que envolveu a musicalidade, que eu fiquei fascinada, porque eu sou muito envolvida com música e para mim a música também é espiritualidade, né? E ele trouxe essa linguagem espiritual, né, sobre as populações indígenas, enquanto o Dr. João Paulo Barreto trouxe uma linguagem acadêmica sobre essa medicina num olhar indígena, né, numa perspectiva indígena, que assim é uma forma de conhecimento também, de ciência, mas em outra perspectiva, né? Nós temos aqui 3 gerações, né? Ela falou da bisavó, Isso. vó, tua mãe. 4ª geração você é. E você está fazendo essa volta, Isso. essa pesquisa de Começou volta. através de mim, mas passou pela minha mãe também, porque nós trabalhamos juntas, né? E agora eu vou falar com a tua mãe um pouquinho. Como começa a tua pesquisa? Ou você já... Me conta um pouco da tua história. Você foi criada num ambiente indígena e aí vem essa maneira de você criar acessórios, criar moda, ou não? Você desenhava antes, sei lá. Bom, começa assim. Meus pais são paraenses, de Santarém. O meu pai, ele é do município na qual existe aldeias, aldeadas por lá. A minha avó era aldeada de uma comunidade, entendeu? Para você ter uma noção, só de terra nós temos 1.000 por 2.000. Então, nosso povo viveu lá. Então, o que acontece? 1.000 por 2.000 hectares. Isso. Aí o que acontece? Geralmente a questão indígena, a gente como a gente é sempre um pouco mais minoria, elas enviavam o nosso povo para digamos Santarém, né, capital, para aprender algo, porque sabe que a labuta é puxada. E minha avó permanece lá. E meu pai vai para Santarém, lá conhece a minha mãe, né? E os dois constituem famílias. E para sobreviver, vem para Manaus os dois, sozinhos, sem conhecer ninguém. E começa a jornada aí. Nessa retomada de quando ele começa a arranjar emprego aqui, ele sempre mandava a gente retornar para Santarém, e assim eu ia para a casa da minha avó. E lá, vendo todo o procedimento dela de construção de cerâmica, porque cerâmicas eram feitas manualmente, a criação de cesto, e toda aquela estrutura de flora e fauna, isso ficou embutido na minha pessoa. Então, você já cresce num ambiente de arte ao redor ali. Exatamente. Observando ela fazer. No fazer, isso foi transmitido. Entende? E eu começo a desenvolver isso com 13 anos, fazendo os desenhos. Então, tudo que vem à mente, eu conseguia reproduzir em papel. Que legal. Entendeu? Aos 19, eu encontro o amigo e mestre Anísio Melo. Nossa. E ele, então, dá mais um suporte na minha estrutura de artista e me lança no mercado como artista visual. E eu sempre com pegadas indígenas. Se você for olhar os meus quadros por aí, a maioria todos indígenas, puxando a questão amazônica também. Que é a sua origem, né? Não tinha como não. Essa triangulação eu sempre fiz. E em 2010, eu entro na Universidade Federal, para exatamente concluir o curso de arte, tendo um pedaço de papel, porque tu sabes que a gente é autodidata, mas para o povo em si, o papel parece que pesa mais do que a própria autodidata. Entendeu? E eu fui assim, nessa trajetória. Foi quando a minha filha começou a engrenar também, no curso de fazer essas performances. Aí acabou influenciando a filha também. Isso. A gente trabalha juntas, assim. Ela com as criações das dramaturgias, e eu faço a parte de cenário, que eu gosto dos meus cenários imensos. Ela entrou aqui no estúdio, ela já foi olhar meu cenário ali, o outro, e aí, de repente, a gente pode até trocar uma ideia, que eu fiquei... Ela ficou olhando, tu vai aproveitar isso aqui, que eu tô com uma ideia legal do próximo cenário que a gente está bolando. Isso. E aí eu vi que ela já chegou chegando ali, já chegou pegando nas coisas. Exatamente. É porque eu tenho muito essa pegada de cenário. Então, essa parte de cenário, a gente senta, eu dou lida, e ela diz, olha, os personagens assim, e aí flui e começa a ser, então, essa parte de criação de figurino, criação de cenário, é uma coisa meio louca, entendeu? Ciane e Hebe, eu morei algum tempo em São Paulo, na década de 90, e
E eu lembro que as pessoas me perguntavam muitos absurdos. E eu tirava onda, né? Eu adorava curtir com a cara deles. E diziam assim, é verdade que vocês andam nu lá em Manaus? Eu disse, é. E tem muita onça. Eu digo, tem. Depois do almoço a gente joga assim a comida, aí vem onça, vem cutia, vem paca, vem todo mundo comer. E eles ficavam impressionados com aquilo. Isso em 92. E eu lembro muito bem que eu brincava, eu digo, não vejo a hora de chegar às férias, porque eu vou para Manaus, que eu já tiro minha roupa, e lá eu ando pelado e tal. E tinha gente que perguntava de mim qual era a capital de Manaus. Eu dizia que era Porto Velho. Eu deixava a pessoa mais doida ainda. Mas uma coisa me chamava a atenção, né? A curiosidade da Amazônia. Todo mundo sempre tem uma curiosidade que parece que a gente vive um outro país, né? O paulista, né? O do Sul, como é lá na Amazônia? Lá na Amazônia é Brasil ainda, né? As pessoas sempre tiveram essa curiosidade. Eu acredito muito que, além da falta da ignorância mesmo, da pessoa não buscar, né, informação a respeito da nossa região, eu acho que uma das coisas que influencia muito, é a questão, logicamente, dos mistérios indígenas, né? As pessoas têm muito o lúdico do indígena. Então, eles acham que aqui nós vivemos essa coisa, né, do misticismo exagerado que o amazonense tem. Pelas próprias lendas que a gente... né? Agora mesmo assisti Floresta, Cidade Invisível, que fala das lendas na cidade. É bem interessante essa série, recomendo. E eu pergunto a vocês acham, antes da gente entrar na questão da moda, vocês acham que ainda sofrem, vocês ainda sentem um pouco desse racismo, do preconceito, Com certeza. da ignorância das pessoas? Sim. Uma das coisas que fez a gente desenvolver esse projeto foi justamente desmistificar essa ideia de que só existe um indígena, né? Que, eu sou descendente de indígena. Minha bisavó, meu avô era indígena, né? Mas qual a etnia, qual o povo, qual a língua? Então, assim, a gente não tem essa ideia ampliada de que são muitos povos, são muitos grupos étnicos dentro de um tema que é indígena. Aí as pessoas já perguntaram para mim, e nem tem muito tempo. Eu ouço muito isso. São quantos indígenas na Amazônia? São tipo 10 mil? São tipo 100 mil? Não, são milhões. E as pessoas não têm ideia de como é isso. Aí eu faço uma comparação que é para as pessoas conseguirem entender, né? Por exemplo, tem a Europa, né? Existem os europeus. Mas existe o europeu português, espanhol, inglês, alemão, italiano, e nenhum deles é igual. Nem língua, nem cultura, nem tradições. Mas são europeus. Mas são europeus, exatamente. Então é a mesma coisa com os povos indígenas, né? São Sateré, são Ticuna, são Munduruku, são Apurinã, são Matissés, enfim, são milhares de etnias. Aí, quando a gente começa a entender a particularidade de cada um, a gente começa a entender por que eles precisam de territórios, né? Não dá para eles viverem entre si, por exemplo, uma comunidade com tantas etnias sempre dá conflito, porque tem conflito linguístico, tem conflito cultural, tem conflito político, né? Porque existe um representante daquela etnia, daquela outra, então sempre vai ter esses conflitos, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender por que o indígena precisa de território, né? Já entra numa outra questão, porque tem muita gente que fica questionando, para que o indígena quer mais terra? Então, você acha que isso já é uma falta de informação, né, da galera? E que não é... E convenhamos, né? Nós, morando aqui, a gente sabe, né, que cada etnia, mas... Do modo geral, a galera diz, não, botar todo mundo no mesmo saco aí, que é tudo Exatamente, igual. as pessoas querem jogar o indígena ali no mesmo lugar e pronto, tá resolvido. E tem outras questões também que eu, como indígena, hoje, eu me reconheço como indígena, mesmo sendo descendente, eu sou, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas, principalmente de fora, elas têm a visão de que o indígena é aquele
aquele animal que vive dentro da floresta. Tem muita gente que enxerga o indígena assim, é um animal, né? É um animal, deixa ele lá, a gente não toca, a gente não altera a cultura, a gente estuda eles de fora, como se fosse rato de laboratório, a gente ganha um mestrado, ganha um doutorado, né? Mas lá a gente não mexe não, né? E aí esquecem que são seres humanos, que não são animais, né? Que têm direitos e deveres como qualquer cidadão brasileiro dentro desse território, tem direito político, tem direito a estudar, tem direito a fazer o que quiser, né? Então, assim, uma coisa é o indígena ter o direito de fazer o que ele quiser, né? Se ele quiser viver em contexto aldeado, maravilha, ele está preservando as tradições dos nossos ancestrais, que é extremamente importante. Se ele quer trazer essa tradição para esses contextos acadêmicos, maravilha também, porque ele está se reafirmando na sociedade e esses contextos não irão se perder, né? Mas se ele também não quiser viver isso, é direito dele, porque ele é um ser humano, ele não é um animal, né? Então, às vezes, já ouvi muito assim, esse pessoal que é índio, que ainda falam assim, né? Esses índios aí que estão já se vestindo, já estão usando iPhone, estão fazendo sei lá o quê. Não são mais índios. Tem uma ideia de que não podem ter essas vantagens, vamos dizer assim. O índio não pode ter um iPhone, não pode ter uma moto, não pode... É isso? Isso. Que ele para de ser indígena na Ele cabeça para do de povo. ser indígena se ele Entendeu? usar uma roupa, se ele tiver um iPhone, se ele comprar uma casa. Ciane, como é que você começa a sua carreira no visual? Você já traz um pouco dessa luta aí nas suas primeiras obras? Sim, nas minhas obras sempre eu retratei isso daí, entendeu? Sempre. Por quê? Porque eu vejo que era uma luta, apesar do povo nos ver invisíveis, mas ela tinha que se tornar visível ao olho do observador. Então, quando eu trago as minhas telas, contexto sempre da mulher indígena, aquela que luta, aquela que muitas das vezes assume praticamente uma comunidade, entendeu? E leva com a criação do filho, levando tanto a questão cultural como a questão do nosso dia a dia, porque não é fácil você ser mãe, ser artista, entendeu? No contexto que nós estamos vivendo hoje, não mudou muita coisa, né? Mas estamos à luta, a gente não arrega, como diz o caboclo, né? A gente não arrega, não. Não arrega, não, põe para cima. Então, essas nossas brigas até hoje. Então, na minha arte, eu sempre retratei isso. Agora, vamos lá, meninas. Aonde nasce a MI Moda Indígena? MI é Moda Indígena, Isso. né? Nesse... Quem teve esse insight, quem teve essa ideia? Porque essa menina sabe de tudo. Essa menina fica lendo aí, feito, né? A pesquisadora. Para que ela puxou essa menina, hein? Quem será? Quem será? Honestamente, a minha mãe, ela sempre foi minha inspiração para os estudos, né? Porque, assim, a minha mãe, como uma mulher, né, a gente teve que sobreviver sozinha, né? A gente veio de um contexto das favelas fluviais, né? Da época que ainda era aquelas favelas em cima do rio, né? Então, a gente veio Que desse era contexto. ali aquela cidade Cidade Flutuante? Era Tipo, aquela? não, tipo assim, não sei se você lembra ainda. Sabe o 40? Sei. Não tem aquele, o pessoal chamava de Bodó da Cachoeirinha? Sei, eu morei lá do lado. A gente relata que isso acontece. Eu morei na raiz. Na nossa primeira Eu ia lá no casa. Bodozal, né? Era no Bodozal Tinha uma padaria mesmo. top lá, que eu sempre, onde tem merenda, eu ia. Pois é, então nós viemos nesse contexto, quando meu pai conseguiu, enfim, um local, foi em cima exatamente do Bodó. E ele mesmo construiu. Entendeu? Que ele também estudou para ser marceneiro, né? Então, ele construiu as casas. E aonde nasce essa... Eu estou curioso. Sim, sim. Como começa essa história? Nesse, Porque vocês vão longe, eu ainda estou Isso. querendo aqui chegar lá, a outra parte. nesse processo de pesquisa, né, que começou em 2019, após essas reflexões, né, de retomada, em 2020 a gente entrou em contexto pandêmico, né? Então, assim, eu comecei a desenvolver meu projeto de pesquisa, que se chama Interculturalidade em Cena, com um professor que veio do Amapá, que estava me acompanhando. Então, lá começamos a estudar a dramaturgia amazônica em relação à preservação do meio ambiente, os povos amazônicos. Nós fizemos aí uns cortes.
A gente começou pelos povos ribeirinhos e depois a gente focou nos povos indígenas, né? Tudo isso de forma virtual. Fizemos laboratórios virtuais também, levando essas temáticas, né, essa luta dos povos indígenas para adolescentes. Nós fizemos isso tudo de forma virtual. Aí enviei esse projeto para um evento chamado Abrace, foi apresentado, apresentei. E aí nós começamos, eu e minha mãe, a fazer laboratórios dentro de casa, no qual ela construía as cenografias, os figurinos, e a gente fazia lá justamente essas cenas que envolviam esse projeto, né? Nesse processo, quando foi em 2021, eu consegui ir lá no Basseri-Cauí, que é o Centro de Medicina Indígena, com o João Paulo Barreto, lá. E lá nós começamos a ter esses contatos reais com indígenas que são falantes, que falam ainda a língua, que fazem... Que é no centro de Manaus. Isso, no centro de Eu Manaus. Eu quero convidar ele aqui. Eu tô doido para trazer ele aqui, porque eu quero trocar umas ideias aí com ele. E assim, foi maravilhoso esse contato. Então foi quando, como eu fazia parte de vários projetos de extensão da faculdade, estou envolvida em música, teatro e tudo, eu era bem ativa, né? Ô, ainda era? A menina não para, ainda era. Então, assim, eu através de um grupo, eu consegui ir no Parque das Tribos, né? Pela primeira vez, foi em 2021, foi em outubro. Fui eu e minha mãe. Só que a gente foi lá sozinha, né? A gente não foi lá com um grupo. Quando a gente chegou, nosso primeiro contato foi na maloca dos povos indígenas, né? Que foi através do cacique Munduruku e da esposa dele. E lá nós vimos a produção das biojoias. Nós fomos para um evento que tinha lá na segunda etapa, que chamam, né, da comunidade, que já é outra cacica, que é a cacica Lutana, né? E lá nós vimos os saterés, nós vimos o ticuna, fazendo biojoias, vendendo biojoias. Que ano era esse? Isso, 2021. E nós fomos observando tudo, né? Então, assim, para mim foi excelente aquele contato, né? A gente, na época, ainda não sabia as guerras políticas que existiam lá dentro, né? Que existe justamente porque são etnias diferentes no mesmo lugar. Então, é muita guerra, né? Então, assim, nós voltamos e aí a história já parte da minha mãe, né? Pois é, aí eu entro em cenário. Nas minhas observações, eu sou do tipo assim, como artista, a gente observa muito, né? E eu vi assim, muitos assim... Tem hora que dá agonia, a gente nem quer observar, mas observa. Aí, assim, todas aquelas criações, aquele povo com alguns vestuários, com alguns grafismos, mas, assim, não muito requintado, entendeu? Algo que precisava ser definido. E voltamos, né? Voltamos para casa, tivemos um outro contato, porque nós fomos apresentar, tínhamos a companhia, né, de cosplay. Aí fomos fazer um momento lá com as crianças e eu voltei. Foi quando ela chegou comigo e disse: minha mãe tem um edital do governo, né? Cultura em Rede, e eu não tenho assunto. Eu não tenho assunto para levar. Ela já não tinha tempo para mais nada, ela já queria se meter mais numa. Aí, como a gente tinha recém-inaugurado a loja, né, que nós temos uma loja, e aí o CNPJ... É CNPJ. Eu digo, mano, então coloca aí o CNPJ, vamos lá fazer a inscrição. Ela disse, agora qual é o assunto? Eu digo, peraí. Aí eu fui lá na sala, quando eu voltei, aí eu tenho visão aberta. O que é uma visão aberta? Eu sempre explico isso porque eu penso, que diacho que você está dizendo? Assim, os artistas... Eu sei o que é. Tem um insight, né? Mas a minha... Tipo assim, eu vejo... É como se fosse uma televisão. Abriu, eu vejo... passar. Então, quando eu voltei, eu vi, assim, nessa visão aberta, várias etnias em cima de uma passarela. É isso que eu falo para os meninos. Hoje eu estava contando para eles. Eu consigo ver o meu show pronto sem nunca ter ensaiado. Eu consigo ver uma ideia que eu já tenho pronta. Isso é visão aberta. É uma visão aberta. E também são dois que têm visão aberta. Dois da visão aberta. Aí eu peguei e falei para ela, Rebeca, eu vi assim, é moda indígena. Aí, na hora, ela pegou a ideia, é isso aí, entendeu? E começou a escrever, entendeu? E mais de 250 inscritos, nós ficamos em 5º lugar. Tu disse aí, tem coisa. Isso. Eu, honestamente, não esperava que esse projeto passasse. Porque, assim, na época, eu estava trabalhando com a minha professora da UEA. Naquela época, tu já estava de madrugada, trabalhando, estudando de manhã, de tarde, de noite. Eu estou sempre assim, eu trabalho de domingo a domingo, eu não paro. Então, assim, eu estava fazendo outros processos, né?
que inclusive foram para editais também, né? Mas não passaram. Então, assim, quando eu estava nesse processo, eu ajudei a minha mãe a escrever, né? Ela foi escrevendo a ideia dela, foi escrevendo, a gente mandou para edital. E, assim, a gente não esperava mesmo. Acho que nem eu e nem ninguém da UEA, né, de onde eu sou, esperava que esse projeto passasse, né? Aí, quando passou, foi um choque pra gente, foi um choque para todo mundo, né? Então, nós começamos a desenvolver esse trabalho no final de novembro, lá na comunidade. Nós começamos o programa de ensino. Nós começamos lá na Maloca, né? Nós alugamos a Maloca, até para ajudar a comunidade também, né? Tudo lá a gente pagou, né? Pelo edital, porque a gente pensou que teria que trazer um benefício lá para a comunidade. Porque, assim, o que eu ouvi dos indígenas, né? Eles conversavam comigo e falavam, olha, já veio muita gente aqui, né? Veio universidade, veio ONG. Eles fazem as ideias deles aqui, mas não tem nenhum retorno para a comunidade, né? Só pegavam as ideias, usam o nome, Isso. a marca indígena e vão embora. E aí eu pensei, não, então nós vamos pagar esses indígenas, né, que estão participando desse projeto, para eles se sentirem parte desse processo. E nada mais justo, né? Nada mais justo, sim. Então, nós alugamos a Maloca, né? Nós chegamos lá, nós compramos as cadeiras, as mesas. Aí vocês começam a produzir os primeiras roupas. Os primeiros croquis. Na realidade, eu entrei com uma oficina de desenho, dando um suporte, primeiro, porque tudo inicia a partir da ideia do desenho, tem que estar registrado. Aí você foi ensinar eles a desenhar. Exatamente. Esse projeto era para contemplar apenas 15 estilistas. Nós passamos para quanto? 32. 32. Porque, assim... Mas indígenas? 32 indígenas. O que aconteceu, né? A gente levou todo o material, a gente comprou os materiais também para fazer as aulas lá, né? E assim eles foram aparecendo, né? A gente conseguiu colocar 15 pessoas, mas foi aparecendo gente, eu quero a oportunidade, eu preciso, eu tô passando necessidade, isso. E aí a gente foi, então bora colocar eles também, né? E embora começar a pedir suporte agora através de patrocínio para contemplar essas pessoas. É isso que eu ia perguntar, você conseguiu dar um ajuste aí nessa galera por conta do patrocínio. Isso. Eu consegui patrocínio do Instituto CIA, né? Que ele ajudou a pagar o restante dos estilistas que entraram no projeto. Tá, aí vocês conseguiram fazer os primeiros. Como nasce? Primeiros acessórios, eles desenharam, aprenderam a desenhar e dali começa a produzir? Sim, o processo é assim. Eram feitos desenhos. Eu ia com uma equipe para vistoriar os ateliês, os que tinham fechado como estilista. Então, assim, as pessoas, porque lá tem pessoas muito sérias, mas também tem muitos nós cegos, né? Então, onde não tem, mano? Os sérios, eles se apresentavam mesmo, costurando, mostrando que estavam com a mão na massa, fazendo ao vivo e a cores. Eu tenho esse registro todo, que eu não sou boba, né? Eu ia lá, filmava tudo, mas eu guardei, a gente guarda. E os que não apresentaram, entendeu? Que teve algumas outras etnias que não apresentaram nada, disseram, não, já está pronto. Aí tinha outras que, não, já está tudo aqui. Aí, tipo assim, não mostrava o processo, mas dizia que está aqui a roupa. Eles mostravam tudo pronto. Tudo pronto. Mas você não via como eles fizeram. Exatamente. Eu tenho outras assim, que tinham registro, tudo bonitinho. Então, você já viu que tinha muito mal intencionado. Inclusive, no primeiro ateliê que nós fomos, que foi de uma equipe Sateré Maué, a gente viu eles fazendo. Eles fazendo. Eles fizeram na nossa frente. Eles fizeram na nossa frente. A Sateré Maué é na região de Maués, né? Não, tem um grupo... Aliás, tem muitas aldeias Sateré Maué. Porque lá tem em torno do Tarumã. Não, eu sei, mas ali no Maués tem muito, não era? Sim, sim. Que parece que começou ali. Isso, Sateré Maué. Me corrige! Não, tá certo, Tô aqui aprendendo. Tá certo, eles vêm tudo da região de Maués. Mas tem uns que vivem aqui na cidade de Manaus. Tá, mas bora voltar para a produção aqui das roupas, dos acessórios. Então, realmente, esses acessórios, eles fazem na nossa frente. Eles são, na realidade, artesãos. Certo. Sim, tem artesão excelente ali. Agora, na produção de roupa, foi preciso realmente alguém dar os primeiros passos. Foi preciso ter um direcionamento de ensino. Aí vocês produzem esses primeiros, vão vender. Nós ensinamos
eles Fizeram ver o processo todo da criação. E cada um tinha que criar sua peça. Certo. Entendeu? Então, cada um É. criou sua peça. Porque a gente deu um tema, né? O nosso tema era grafismo indígena, tradição, ancestralidade e contemporaneidade. Qual era o objetivo disso? Tu complicou a vida dele, né, menina? Qual é o objetivo? Que eles mostrassem... Eles conseguiram fazer. Conseguiram. Que legal. Todos conseguiram mostrar o trabalho, até os que mandaram outras pessoas fazer. É porque teve assim, nó cego, né? Que Teve os nós cegos. contratavam. Olha como é que é. Contratavam o cara que fazia mesmo, aí depois mostravam pra gente a peça bonitinha e os créditos eles levavam e os outros que faziam dançavam, né? Ainda teve gente que veio que a gente nunca tinha visto na vida, que veio nos cobrar. Tá, bora lá. E aí, como é que começa? Vocês pegam essas primeiras produções Sim. na Aí- prática, como é que isso. funcionou? Nós, depois do processo de ensino, quando eles passaram a fazer, né, nós demos o suporte financeiro para eles, né, para eles comprarem material, para eles comprarem o que precisavam, né, para poder fazer essas peças, né. Então a gente ia nos ateliês acompanhar esse processo, né, para saber mesmo como eles estavam fazendo, se eles estavam seguindo aquilo que a gente estava ensinando na prática de ensino, né, porque a gente teve sala de aula. Teve alunos nossos que eles não apareciam, né? Mas eles falavam, não, mas a gente não aparece porque a gente está fazendo. A gente vai entregar, a gente já sabe fazer. Então, eu fiquei, tudo bem, né? Mas a gente precisa ver o processo, a gente precisa ter o registro disso. Porque a gente ia E nem apresentar... aparecia. Nem aparecia, não. Só aparecia pronto. Só aparecia quando ia TV pra lá. É. Aí Aí eles apareciam, tudo arrumadinho, tudo grafitado. tudo né? grafitado. E aí? E aí o que nós E aí fizemos? a gente tinha que apresentar tudo em abril, né? Pelo edital, porque o edital era uma amostra. Uhum. Então, em abril, nós tivemos 3 dias, que foi 3 sábados, que a gente tinha que apresentar. O primeiro foi na Maloca dos Povos Indígenas, o segundo foi no Palácio Rio Branco da Secretaria Não, no Rio Solimões. é né? Rio Solimões. Palácio Rio Solimões, ali na sede da Secretaria de Cultura, e o terceiro no Sumama Park Shopping. Então, assim, eram passarelas diferentes e eles tinham que apresentar peças diferentes para esses 3 dias. Agora, até então, nesse momento, ninguém fazia isso, né? Não. Ninguém estava dando atenção Não. para a moda indígena. Não. Ninguém fazia Vocês nada. saem na frente Isso. com uma Exatamente. ideia Porque, sua e uma pesquisa sua. Nós Exatamente. somos os primeiros grupos indígenas do Brasil a realizar um desfile de passarela indígena que abrange várias etnias, né? Para não dizer que não existiam indígenas que faziam, porque existiam, né? A gente já sabia que a Uena Ticuna fazia. Na época a gente só sabia dela, né? Depois a gente soube que tinha Daimolina. Depois a gente soube que tinha... Tem um rapaz que eu acho complicado, é Sidu. É um nomezinho. O nome... E agora o Rodrigo Trembeck, a gente também sabe, que a gente inclusive acompanha o trabalho dele, né? E também os povos Borari, que hoje a gente tem até contato com eles também. Que hoje eles já se agregaram com o projeto. Então, assim, a gente... Cumpriram a meta, desfilaram nos 3 lugares. Sim. Isso. E aí isso chama atenção. Chamou e E muito. muita. A gente não esperava por isso, porque o nosso objetivo principal era que as pessoas entendessem, as pessoas manauaras, nem de fora a gente pensava, não. Que eles entendessem a diversidade étnica dos povos indígenas. Justamente trazendo, aqui, ó, essa característica, esse grafismo é do povo de Cuna. Entendi. Esse grafismo Que era é do povo justamente Sateré. o início da conversa que a gente teve, Isso. de você explicar ali. Europeu, mas tem o italiano, português, Exatamente. mas é o isso. europeu. Entendeu? Exatamente. E aí, durante o desfile, a gente explicava a etnia, a gente explicava a origem, a gente explicava o significado da peça, né? Para justamente as pessoas entenderem que existem essa diferença. Então, cara, é muito legal isso, porque é uma ideia que nasce simplesmente, com todo respeito, simples no sentido de que, para mim, o luxo é o simples também, mas simplesmente para desmistificar uma falta de informação, né, para explicar melhor como é que nós somos, e nós, eu estou falando os indígenas, vocês ali explicando cada etnia, e aí isso acaba tendo uma proporção universal, Isso. né? Exatamente. Tomou uma proporção tão grande que a gente nem sabia no primeiro evento que tinha gente de imprensa internacional lá na Maloca.
E foi um dia que choveu. Eles foram obrigados a ficar dentro da maloca. Que choveu e lotou a maloca. E lá é difícil chegar lá, né? Porque no Tarumã é difícil. Mas foi muita gente. E aí foi imprensa internacional. A gente viu... porque assim, teve peças da minha mãe que foram apresentadas lá também. Foram as peças da minha mãe que foram para a imprensa internacional. Tem uma peça que ela fez do Guaraná que existe desde 2017, né? Acho que 2016, na verdade. E aquela roupa a gente viu estampada em revista, em língua árabe, a gente viu em língua japonesa, a gente viu em língua coreana, a gente viu tantas línguas, italiano, alemão, e eu fiquei, nossa, que loucura isso. Eu vi a primeira peça sua, eu acho que foi no colar da Karine Aguiar, da cantora. Ela não usou alguma? Tinha alguma peça dela na capa? Do Guaraná. Do Guaraná. Eu fiz uma... Foi você uma que releitura. fez? Sim, foi sim. uma releitura. Eu achei linda aquela. É a capa do CD dela, não é? Eu vi numa revista. Numa revista, eu penso. Que ela usou uma foto linda daquilo. Aquilo foi uma releitura, porque Karine viu, a repercussão foi tão grande que ela viu, foi na Itália, saindo matérias. Ela viu numa matéria que foi, eu acredito que foi o de W, da Alemanha, que é uma das principais imprensas, né? A Karine Aguiar, eu quero agradecer o carinho da Karine com a gente. Eu sou fã da Karine. A Karine vai, se Deus quiser, representar agora, ela vai cantar lá no parlamento. Isso. Eu me arrepio falando disso, porque eu conheço a Karine das primeiras canções ali do CD. E eu luto, faço campanha na internet para que todo mundo votasse para a Karine cantar lá. E a Karine é uma apaixonada pela Amazônia, pela moda. Isso. E vocês, se Deus quiser, vão encontrá-la logo, logo lá em Londres. Ela estará, inclusive, usando uma peça inédita da EMI, porque ela é nossa embaixadora hoje. Ai, que ela legal. Representa a nossa marca. Vocês não são nada lesa também, né? Já pegaram a Karine, mas, olha, super certíssimo a Karine. Ela é a cara da Amazônia hoje no mundo. Eu acho ela uma das maiores vozes do mundo. E eu não falo isso para fazer média com ela, não. Eu estava vindo pela manhã, eu sempre ouço a Karine quando eu quero ter uma paz, assim, e a música dela me dá uma paz, a voz dela. E a Karine me falou de vocês, na hora eu quero conversar com essas mulheres empreendedoras. E agora, vamos partir para o que... dar uma encurtada agora um pouco, porque eu estou me segurando aqui, porque eu estou curioso, porque essa história toda agora vai estar no London Fashion Week. Isso. Agora, setembro de 2023. Isso. Que é um dos maiores eventos de moda do mundo, né? E, primeiro, que orgulho para mim estar aqui de frente com vocês. Que bênção isso para mim. Mas, ao mesmo tempo, quem vê o glamour não vê o corre, não é isso? Eu nunca sei essa parte. Eu tenho dificuldade para decorar esses provérbios aí. Mas me conta os bastidores. Falem a real. Vocês vão participar dos maiores eventos do mundo, falando da Amazônia, contando a história das etnias, mas... me conta outro lado. Exatamente isso. Quando a gente é público e olha para o palco, a gente vê tudo maravilhoso, né? Mas quem está na produção sabe o que acontece no real, né? Então me conta a real. Então, assim, nós temos hoje um coletivo de mulheres indígenas. Desde a primeira mostra, muitos indígenas saíram, assim, eles viveram aquele momento, mas eles não quiseram continuar no projeto. Aí algumas continuaram, outras entraram novas, e nós nos unimos, e hoje nós nos entendemos como um coletivo de mulheres indígenas, né? Que são empreendedoras também, cada um construindo a sua história, desenvolvendo o seu lugar étnico de identidade, né? Então, assim, em setembro, do ano passado, nós fizemos um evento... 2022. Isso, nós fizemos um evento menor, né? Que o objetivo era nos lançar nessa moda de alfaiataria, né? Que já é uma moda mais luxuosa. E isso por quê, né? Nós entendemos que os nossos processos,
eles não são processos de distribuição em massa. Eles são processos manuais, eles exigem um tempo de trabalho, é um trabalho artístico. É luxuosíssimo, simples, exclusivo. Isso. Não é não? Cada indígena trabalha no seu tempo, né? Com um tempo ali para Isso. construir uma peça única. Eu quero dizer assim que a gente se preparou para esse momento, né? O nosso grupo, a gente se preparou. Então, quando foi em abril, nós recebemos o convite da London Fashion Week através da High Profile Magazine, que é uma revista britânica muito conceituada, que inclusive está conduzindo esse evento que a Karine está participando também, né? E a partir daí, nós fomos atrás de quem poderia nos apoiar para levar o nosso coletivo. Que são quantas mulheres? São 7 mulheres estilistas de várias etnias diferentes. E nós temos os nossos modelos também. 7 mulheres indígenas e estilistas. Isso. De 7 etnias diferentes. Exatamente. E nós temos também 12 modelos, né? 12 modelos ativos que passaram por seleção, por processos, que se qualificaram para poder estar nesse trabalho também. 12 e 7 são 19 pessoas. Isso, mas eu que sou administradora. 20. Para ir para a London Fashion Week. Exatamente. Isso. 20 E vocês pessoas. precisam ter patrocínio para isso. Sim, Exatamente. precisamos. Onde está o governo do estado? Onde está a prefeitura? Onde está o governo federal, minha gente? Nós precisamos muito de uma dessas empreendedoras. Eu não sei nem o que eu falo. Nós precisamos ser representados no um dos maiores encontros mundiais da moda. E eu quero muito pedir, fazer um apelo a vocês aqui, também aos empresários. Por favor, vamos fazer essas mulheres brilharem mais ainda para o mundo inteiro assistir, Isso. para o mundo inteiro ver. É a primeira vez que uma marca brasileira indígena estará numa Fashion Week internacional. É a É primeira, a primeira vez. Nem em Nova Isso York nunca teve. aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E essas Fashion Weeks são que desfilam as grandes marcas, Dior, Chanel, essas marcas gigantes, né? Elas estão centradas nas maiores Fashion Weeks, que são a London Fashion Week, Milão Fashion Week, Nova York Fashion Week, Paris Fashion Week. E nós estaremos em uma delas, né? E quiçá, como diz o outro, de lá vão para outras, porque Isso. Nova York vai assistir London. Nós já né? fomos convidados, inclusive, para Milão. Caramba, não acredito. Sim. Isso. Milão é o ápice. Exatamente. A barreira exatamente é isso aí. Eu penso que o povo em si ainda não sabe a magnitude de ter um pessoal indígena mesmo, indígena representando o Brasil. O Brasil. Pois isso. é, isso Brasil. que eu estou falando. Cadê o governo federal? Porque isso é Brasil, isso vai muito além do nosso estado. Agora, ficaria bonito, né, governo do estado, poder levar as meninas, deem esse apoio. E olha só, existe também a própria universidade pedir para todos apoiarem. Quero pedir aqui a vice-reitora, que é a Kátia, né? Doutora Kátia, não é ela que é a vice-reitora? Pedir, doutora, o reitor, por favor, vamos dar apoio aqui para as meninas, pedir aí uma grande campanha para todo mundo fazer as suas doações, ajudar de alguma forma. Cadê as vaquinhas na internet para que a gente possa levar essas mulheres, não só as duas, mas são várias mulheres de etnias diferentes para o London Fashion Week, porque isso é de uma extremamente importante Isso. para a história, eu posso dizer assim. pra E eu história. quero falar uma coisa assim, que foi muito triste para o nosso coletivo, né? Porque, assim, muitas pessoas foram contrárias ao nosso trabalho, né? E, às vezes, as pessoas compram causas sem nos conhecer. né? Exatamente. Sem isso. saber quem nós somos. Elas não trabalham de vir com a gente e perguntar, olha, o que aconteceu mesmo, né? Quero ouvir o seu lado. E isso, infelizmente, aconteceu lá no meu curso. E o que né? aconteceu? Me fala. Agora tu começou, eu estou curioso. Uma professora nossa que estava no projeto, né? Eu a desliguei, porque ela simplesmente começou a aprontar muitas coisas lá com a gente, né? E com o nosso coletivo. Então, assim... O coletivo é onde estão todas essas mulheradas. todas, Exatamente. Essas exatamente. mulheres. Então, assim, a gente recebeu um apoio da universidade, né? E aí ela foi lá nos denunciar, difamar, dizendo que nós tínhamos recebido denúncias de BO da FUNAI sem consistência nenhuma. E eu, assim,
isso afetou o nosso coletivo. E não existe nada na FUNAI Não contra existe vocês. nada. Porque, primeiro, que Ah. uma pessoa branca, não indígena, sulista, ela não tem autoridade nenhuma para atuar em um órgão que é indígena, né? E ela Que já é um atua no- absurdo. Ela É. atua na FUNAI? Simplesmente as coisas que ela falou não tem consistência nenhuma. E a FUNAI acatou, não? Não. Lógico que não, né? Lógico que não, a FUNAI não está nem sabendo disso, né? Mas isso acabou prejudicando o coletivo de indígenas. Esse que foi o problema. Ela quis me afetar, mas ela afetou todo o corpo do nosso trabalho, né? Porque o benefício que a gente tinha recebido para o coletivo de indígenas, eles tiveram que recuar, tiveram que tirar. Mas quem tirou? Aquelas pessoas que falariam que poderiam nos ajudar. Ah, né? não acredito. Por causa... Ou seja, rolou uma fofoca Isso. e acreditaram na fofoca. Tá acontecendo muito isso, sabe? Esse trabalho incomodou tanta gente que, infelizmente, até mesmo grupo indígenas que estão se beneficiando hoje com esse trabalho, que saíram do nosso trabalho, Aham. Da Então, ideia de vocês. da ideia, estão ganhando assim espaço, denegrindo um trabalho que consistente, que tem documentação para poder se dar bem. Infelizmente é Brasil, né? O que a gente Mas a entende gente não pode hoje... aceitar assim. O que a gente entende hoje que é a classe artística daqui do Amazonas, né? Infelizmente, não consegue ver um trabalho honesto, consistente, a gente crescendo. E aí, eles não querem que a gente cresça, eles não crescem e não querem também que a gente cresça, né? Só que isso, ele afetou um coletivo. Um coletivo. Não afetou só a minha pessoa, né? Que o objetivo era me afetar, mas afetou todo um coletivo. Mas você é uma menina tão bacana. O que foi que você fez para eles? Eu não fiz praticamente nada, né? E até as mesmas acusações, eu fico perguntando que eu fui acusada de denegrir meus colegas de curso, sendo que eu nem paro para pensar mais nisso, porque eu trabalho pra Não caramba. tem tempo, mulher. Não tenho Não tem. tempo. Aí fui acusada de denegrir meus professores. Por que eu ia fazer uma coisa dessa? Isso não tem nem consistência. Olha só, é sinal que vocês estão dando frutos. Árvore que dá fruto. Agora, a gente precisa também registrar que vocês começaram um projeto muito bonito. Né? Você, Isso. a sua mãe teve uma ideia muito legal. Você pesquisou. A história começou lá naquele edital ainda, lá atrás. Lá atrás. E aí, hoje, é muito simples falar, olha, a ideia das duas e o coletivo está dando certo, eu vou copiar ou eu vou fazer igual Isso. e eu vou pegar essa carona. Exatamente. Bem-vinda ao clube, minha amiga! Isso tá Não, Rita? Isso está acontecendo muito já para Quando a gente faz, plagiar. eu o nosso também já trabalho. passei por isso, a gente passa todo dia, a gente cria uma coisa, outro copia, ainda diz que é dele, Exatamente. e bola pra frente. E plagiei um trabalho e pego a minha escrita, pego até os meus materiais para fazer Olha, a mesma coisa. Deixa eu te contar um negócio, assim, pela experiência da minha vida. Uma vez eu criei uma coisa, e aí a pessoa foi apresentar para um empresário dizendo que era ela que tinha criado. Só que o empresário sabia da história, que era eu que tinha feito. E aí ele me perguntou, Márcio, e aí? Eu disse, não, você sabe quem fez? Então a vida é feita de escolha. Aí ele, não, cara, eu sei que foi tu, mas ficou muito feio para a pessoa. Ele começou a entender quem era aquela pessoa, porque copiava as ideias dos outros. Eu fiquei um pouco triste na época, eu fiquei muito para baixo. Mas depois eu entendi uma coisa muito legal. A sua mãe tem mais experiência do que você, talvez. Todo mundo tem uma história diferente. Né? Não aceitar é muito difícil. A gente pegar uma porrada assim e dói, né? Mas eu entendi depois um negócio muito legal. Primeiro, quem copia não dura. Isso é verdade. Não dura, porque não é dele aquilo ali. Vai chegar um momento que ele vai querer criar e ele não consegue, porque ele virou um sanguessuga ali. Ele só consegue se ele te copiar. E o melhor de tudo que eu aprendi, Reb, é que Deus dá para a gente um talento, um dom, que eu jamais, nem que eu venha nascer mais 1000 vezes, jamais eu vou fazer um colar igual esse que a tua mãe fez, ou um quadro que ela fez. Jamais. Nós somos tão únicos que a gente jamais vai conseguir fazer sequer um anel igual ao que a tua mãe fez, ou uma ideia que eu fiz. Porque é um talento muito, muito especial que Deus dá para cada um.
Então, isso me confortou muito. Né? É legal a gente trocar essa ideia, porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. A gente está trocando uma ideia, que é chato, é. Mas quando você vê alguém que tenta roubar a sua ideia, e pode ver, tem tantas histórias aí, tantos filmes que falam disso, que a pessoa depois ela se autodestruiu. Isso. E a gente fica pensando até que são nossos fãs, né? Que olham o que a gente faz, copiam o que a gente faz, E se olha, vestem até do jeito que a gente se veste. e eu vou te falar, tem gente que é tão fã teu que ele quer ser tu. É. A pessoa não dorme. Eu sofro isso também. Sofro não, que eu desapego. Mas eu vejo isso. A pessoa querendo ser do meu jeito, fazer o que eu faço. Mas sabe o que a gente faz? A gente entrega para a vida. Porque uma hora ela vai... primeiro que ela não tem criação, ela copiou. Uma hora vai secar até o copiômetro. E assim... Eu desejo muito, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir Sim, sim. chegar lá, É o meu objetivo agora, porque assim, nesse London Fashion Week. eu acredito que eu e minha mãe, nós já estamos lá, né? Mas eu quero mesmo, de verdade, que o coletivo esteja lá, né? A Vivendo força, essa experiência. É, Porque assim, para elas é muito para importante. elas isso é muito importante, isso é uma mudança de realidade, né? Porque são mulheres que lutam, são mulheres que estão todos os dias trabalhando, né? São mulheres que dão seu sangue, são mães de família, muitas delas mães solteiras, né? Então, assim, é muito injusto pessoas brancas, não indígenas, que têm uma vida de requinte, têm uma vida maravilhosa, querer prejudicar indígenas que fazem esse trabalho real, né? Porque é a identidade dos indígenas que está em jogo, né? Então, assim, eu quero de verdade que essas mulheres estejam lá, né? Mesmo com tudo isso que está acontecendo, essa campanha que acontece, mas eu quero mesmo. Então, assim, por isso que eu estou pedindo apoio, eu estou indo atrás, nós estamos indo atrás de pessoas, de empresários, de quem quiser nos ajudar para que essas 7 mulheres estejam lá, né? Porque, assim, não é só moda indígena, né? É também política indígena, é cultura indígena, é tradição indígena. Então, são muitas coisas que estão envolvidas nesse processo, né? Então, é importante que as pessoas enxerguem essas mulheres, né? Vejam lá, essa é a Marina Matsés, lá do Vale do Javari. Essa é a Carla Tupinambá, que veio lá do Pará, da comunidade da Aldeia Papagaio, e está aqui hoje na comunidade Parque das Tribos. Essa é a dona Natália Ticuna, que veio lá do Alto Solimões, lá da comunidade Novo Paraíso, e agora está aqui lutando. E tudo que ela faz é em prol da comunidade dela, tem retorno para a comunidade, né? Temos ali a dona Rosneide, que é da etnia Miranha, que veio lá de Tefé e hoje está lutando aqui por um espaço nesse mercado. Nós temos a dona Mercedes também, que veio lá do Alto Rio Solimões, São Gabriel da Cachoeira, Tucano. Hoje está aqui trabalhando. Tem uma filha que é especial, que precisa de ajuda. Então, assim, a Elisângela também, que é purinã, que vive na comunidade. Então, são muitas mulheres com suas histórias de luta, de guerra, né? E elas não estão, numa zona de conforto sem fazer nada. Elas estão o tempo todo trabalhando, né? Estão trabalhando, a gente se une, a gente trabalha, a gente costura, a gente se une. Ah, tá faltando tecido para uma. Vamos nos unir, vamos ajudar ela. Hoje mesmo, o Abrão, que é um dos nossos modelos, e ele foi ator do Aruanas, ele é ator do Aruanas da Globo, né? Ele é conhecido, ele é Matsés também, do Vale do Javari. Hoje mesmo ele falou, olha, tô trabalhando, eu vou ajudar a pagar mais 2 passaportes das nossas modelos para elas irem, né? Que é 2 modelos que são barés, que vieram de uma comunidade de Santa Isabel. Então, é isso que a gente faz entre a gente. Entre a gente. A gente se ajuda, né? A gente se ajuda porque a gente acredita nesse sonho. A gente acredita que eles têm potencial, todas nós. Como é que faz para localizar, para entrar em contato com vocês? Nós temos o nosso Instagram, né? Nós temos o nosso Instagram, @mi.modaindígena. Tem o meu contato também para quem quiser entrar. É 994-340147. Nós estamos lançando um sorteio agora também, que são 10 coisas que estamos sorteando. Uma delas é uma bolsa autografada do Whindersson Nunes, que nós ganhamos do Monsieur Pão de Queijo, lá da França, né? Que está querendo nos ajudar também, né?
Nós vamos sortear esses itens, nós estamos tentando arrecadar dinheiro máximo que a gente pode para essa viagem também, que já está tão perto, né? Então, assim, a gente está correndo atrás. A gente está correndo atrás, a gente está fazendo tudo que a gente pode, né? Aí eu digo assim, né? Já, com permissão, né? Você que é empresário, que quer fazer parte dessa história, porque essa é uma história para o Brasil e para o estado do Amazonas também. Entre em contato conosco, também dê sua contribuição, porque eu já pensei até assim, mano. O governo, tudo bem que está assinando suas demandas lá, né? Mas se o empresário conseguir patrocinar de uma ou duas, não, eu vou entrar com uma passagem dessa Matsés, eu vou trazer dessa aqui Ticuna, entendeu? Essa junção vai fazer o diferencial nesse estado. Não precisa doar tudo, mas se ajudar uma delas já é o suficiente. Já está nos ajudando também, entendeu? Olha só, vocês podem contar comigo. Eu estou aqui, todo mundo aqui, é realmente uma causa que mexe muito comigo. Vou pedir para o Rodrigo, eles também, o Made Amazônia Podcast, acho importante trocar uma ideia com vocês, com a Gabi. E o que eu puder fazer, eu vou ligar para os colegas da imprensa, porque isso precisa ser contado, precisa ser mostrado, né? Vocês precisam ir para o London Fashion Week, porque eu sei que de lá vai abrir tantas portas novas para poder a dona Mercedes ajudar mais, para poder a dona... Enfim, o que eu puder fazer, vocês contem comigo. Beleza. Eu agradeço muito, mas eu queria, antes da gente terminar, dizer que a história da tua mãe é que te fez uma menina forte, inteligente, esforçada, porque se você não tivesse essa base aí, talvez você não teria um motivo na Isso vida, é verdade. uma missão. Eu percebi aqui que você traz a força da tua bisavó, da tua avó, da tua mãe, e a tua vontade de contar essa história. Eu tenho certeza que a passarela, ela não vai mostrar somente acessórios de vestido. Ela vai mostrar a força das mulheres. Exatamente, porque toda a criação está voltada para a história. Isso é porque cada vestido está trazendo assim, algo assim, inédito, né? Então vai ser muito linda essa passarela. Eu vim de um contexto em que todas as nossas mulheres da minha família sempre trabalharam, né? Sempre. Então, assim, eu sou uma pessoa que trabalha e estudo, né? A gente não vive outra realidade. Essa é a nossa realidade, né? E é essa a realidade que nós queremos mostrar também na passarela. Olha, com muita emoção a gente termina esse bate-papo. Parabéns. Sigam, por favor, mi.moda indígena. A gente vai colocar o Instagram aqui e a gente vai colocar também aqui na descrição do vídeo. Vamos juntos levar essas mulheres para o London Fashion Week e quando chegarem lá, faça aquela foto bonita, me marque que eu vou repostar e vou dizer, elas conseguiram. Chupa, fulano de tal. Mentira, não vou fazer isso. Boa sorte. Obrigado pelo carinho de vocês terem vindo aqui, tá bom? Parabéns, menina. Obrigada. Valeu. Esse foi mais um Lezeira Podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau.